Sejam muito bem-vindos, amados irmãos e irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 46. Hoje nós celebramos a festa do Cristo Rei, o Rei e seus irmãos menores. Chegamos ao final do ano litúrgico. Nas celebrações deste domingo, as comunidades são convidadas a comemorar a vitória da justiça que aconteceu na ressurreição de Jesus. Os textos bíblicos deste domingo reforçam nosso compromisso com a justiça do reino, tema que acompanhou as reflexões sobre o Evangelho de Mateus. O trecho de hoje, conhecido como Juiz Final, encerra o discurso escatológico do Evangelho de Mateus. A preocupação com o final dos tempos. Jesus, chamado Filho do Homem, é apresentado como juiz de toda a humanidade. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Comparar a promessa feita a Abraão de ser pai de nações, em Gênesis 17,6, com o título de Filho de Abraão, dado a Jesus em Mateus 1, verso 1. Ele senta no seu trono glorioso. Com isso, o evangelista nos diz que Jesus é ao mesmo tempo Rei e Juiz universal, executando as ações próprias do Deus do Antigo Testamento. Mateus emprega a imagem do pastor já utilizada em Ezequiel, para mostrar o mestre da justiça julgando a humanidade e a história, tendo como critério de julgamento a prática da justiça. De fato, lemos este trecho, recordamos o programa de Jesus no Evangelho de Mateus. Devemos cumprir toda a justiça. O mestre da justiça diz, devemos envolvendo nessa tarefa toda a humanidade sem distinção. O julgamento do mundo terá, portanto, como tema central a justiça nas relações entre pessoas, grupos sociais e nações. À primeira vista, parece que o juiz final não fala de justiça, mas a conclusão não deixa dúvidas. Os justos irão para a vida eterna. Há, portanto, uma nítida separação. De um lado, quem agiu conforme a justiça do reino, os abençoados pelo Pai. E do outro, quem deixou sua vida percorrer as estradas da justiça, ou seja, da injustiça, e são chamados de malditos. O julgamento é, pois, a revelação última do sentido de nossas ações a favor ou contra a justiça do reino que devemos, como Jesus, construir em nossa sociedade e história. Jesus é só Ele, e só Ele irá separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, isto é, os justos, abençoados pelo Pai, ficarão à direita dele, lugar privilegiado e sinal de salvação, enquanto os cabritos, ou seja, os injustos, os malditos, ficarão à esquerda, sinal de condenação. O prêmio concedido aos justos é o reino definitivo, porque eles ocuparão sua vida na promoção e defesa dos direitos de quem passa fome e sede, repartindo com eles o alimento, aqueles que repartiram sua casa com os estrangeiros que não têm onde morar, nem direitos e proteção. Partilharam a roupa com quem não tinha o que vestir, sendo compassivos com os que sofrem limitações por causa da doença ou foram privados da liberdade. Em outras palavras, foram portadores concretos de felicidade aos afligidos. O interessante é que os justos ignoram ter ajudado o Filho do Homem na pessoa dos empobrecidos. Por isso é que perguntam impressionados, Senhor, quando foi que te vimos isso a você, ou que fizemos isso a você?
é que a justiça do reino não pode ser calculada nem medida segundo nossos critérios. Nós esbarramos a todo momento com marginalizados, injustiçados e, às vezes, por motivos religiosos ou preconceitos, não descobrimos o Filho do Homem escondido nos seus irmãos menores. Os fariseus e doutores da lei é que calculavam a medida sua justa e mediam aquilo que faziam. E por causa disso se afastaram do reino. De fato, eles odiavam o povo porque, segundo eles, eram ignorantes, impuro ou pecador. O mestre da justiça iniciou sua atividade libertadora na Galileia dos que não são judeus, no meio do povo que vivia nas trevas e na região escura da morte. No Sermão da Montanha, ele proclamou: felizes os pobres em espírito, os perseguidos por causa da justiça, os que têm fome e sede de justiça, os aflitos, os mansos, porque a felicidade deles acontecerá quando acontecer a sociedade justa e solidária que esperam e pela qual lutam. Os benditos do Pai são, portanto, os que lutam por um mundo justo e fraterno, sem discriminações nem desigualdades, começando pela Galileia dos empobrecidos e explorados pelo sistema injusto. Os que sustentam o sistema injusto também se assustam, porque devem ir para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E pergunta ao Senhor: quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Isso aconteceu justamente quando deixaram de servir à causa da justiça, pois não servir é tão grave quanto ser criminoso. Não lutar pela justiça é ser cúmplice de todas as injustiças que se contêm contra os irmãos menores do Filho do Homem.